Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ely Mendonça. Nós estamos aí na semana 5 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio e o tema é ligação metálica. Vem comigo! Antes de iniciarmos as atividades, eu gostaria de saber mais sobre você. Registre aí no comentário qual é a sua cidade, qual é a sua escola. No próximo vídeo, deixarei um grande abraço para você e um salve para sua escola. Se você já é inscrito no canal, a minha gratidão. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Aqui você tem um conteúdo de química de forma simples e bem explicada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Para você complementar os seus estudos, vou deixar nos cards, também na descrição desse vídeo, os links sobre ligações químicas, iônicas, covalentes e também metálicas. E lembrando que a ligação metálica ela é caracterizada pelo agrupamento de átomos envolvidos por uma nuvem de elétrons. O arranjo cristalino desses átomos é denominado retículo cristalino metálico. Nessa estrutura, os elétrons podem mover-se livremente por toda a rede cristalina. Então, está aí a característica da minha definição da ligação covalente. Vamos à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que eu teria imensa alegria em respondê-lo. Atividade 1. As fórmulas Fe, Kf e F2 representam, respectivamente, substâncias com ligações químicas dos tipos metálica, iônica, covalente, iônica, metálica, metálica, covalente, covalente, metálica, metálica e iônica. Então, vamos lembrar qual é a característica de cada um desses tipos de ligações. A ligação iônica, ela ocorre com a transferência de elétrons dos metais para os ametais. A ligação covalente ou ligação molecular, ela ocorre entre ametais ou ametal com hidrogênio. Nesse caso, ocorre o compartilhamento de pares de elétrons. Já a ligação metálica, ela vai ocorrer entre metais. Então, vamos agora identificar cada uma dessas substâncias. O Fe é o ferro, um metal, e quando ele se liga a outro elemento de ferro, temos então uma ligação metálica, ou também chamada de ligas metálicas. Então, inicialmente, nós temos a ligação metálica. Vamos à segunda substância, que é o fluoreto de potássio. O potássio é um metal e o flúor um ametal. Então, metal mais ametal, ligação iônica, transferência de elétrons. E por último, F2, a substância flúor. O flúor é um ametal, quando se liga a outro ametal, nós temos a ligação covalente. Então, nós temos ligação metálica, temos ligação iônica e temos ligação covalente. Então, assinala aí a letra A. Atividade 2. Nas figuras 1 e 2, estão representados dois sólidos cristalinos sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Na figura 1, nós temos a representação de nuvem de elétrons, e na figura 2, nós temos a representação de ânions e cátions. Então, considerando essas informações, é correto afirmar: essa atividade ela está relacionada às características dos sólidos cristalinos. Então, vamos analisar inicialmente a figura 1. O que nós temos na figura 1? É representação de ligação metálica, caracterizada por íons positivos, imersos no mar de elétrons. Todos os metais são bons condutores de eletricidade, sendo sólidos ou líquidos. Então, essa é uma característica dos metais. Então, vamos à figura 2. Ela é a representação do retículo cristalino de ligação iônica, caracterizado pela atração eletrostática entre cátions, que está em amarelo, e ânions, que está em verde, que conduz corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. Então, a figura 2, ele é um sólido condutor de eletricidade. Nós sabemos que os sólidos cristalinos formados por ligação iônica são maus condutores de eletricidade quando no estado sólido. Eles conduzem, são bons condutores de eletricidade quando líquidos ou fundidos. Fundido ou líquido é a mesma coisa, eu quero dizer quando em meio aquoso, que é dissolvido em água, ou fundido. Então, a afirmativa 1 está correta.
está incorreta, porque ele tem que ser em meio aquoso ou fundido. A B, a figura corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Então, no caso da figura 1, sim, porque nós temos a representação de uma ligação metálica. E os metais são bons condutores de eletricidade. Então, a letra B, perdão, referente à figura 1, está correto. A figura 1 corresponde ao material no estado líquido, né? Não, já falou que é estado sólido. Então, como é característica de estado sólido os metais, então, nesse caso, a letra C também é incorreto. E a figura 2, material no estado líquido, é isolante elétrico. Também não, que se ele estiver no estado líquido, ele não vai ser um isolante elétrico, vai ser um bom condutor de eletricidade. Então, assinala a letra B, que é a afirmativa correta. Atividade 3. Na tabela periódica a seguir, os elementos estão substituídos por letras de alfabeto. Então, nós temos a letra A, ou o elemento químico representado por A, B, C, D, E, F, G. Com base no estudo das ligações químicas, responda às questões. Quais elementos fazem ligação do tipo metálica? Então, lembrando, para um elemento químico fazer ligação metálica, ele deve ser metal. Então, onde estão os elementos químicos da tabela periódica que são os metais? São basicamente toda essa parte aqui da tabela periódica, são metais. Aqui nós temos os semimetais e aqui temos os metais na última camada, os gases nobres. Então, veja que nós já separamos aí os possíveis elementos que podem fazer ligações metálicas. Então, a resposta da letra A, identificando os elementos, nós temos a localização na tabela periódica é o frâncio, o elemento B, o magnésio, o C, o cálcio, o D, o rênio, o E, o germânio. Então, esses são os elementos metálicos que fazem ligações metálicas, ou seja, os elementos podem fazer ligação do tipo metálica é o elemento A, B, C, D e o E, que é um semimetal, que também pode fazer parte aí das ligas metálicas. A letra B, qual elemento faz ou fazem ligação do tipo iônica? As ligações iônicas, características, é formado por elementos de metal mais ametal. Então, veja que nós temos os metais já foram identificados, como ametais nós temos o F, que é o flúor, e o G, que é o cloro. Então, para formar ligação iônica, pode ser qualquer um dos metais respondidos na letra A, pode ser o elemento A, o B, o C, D ou E, formando uma ligação metálica, uma ligação iônica com o flúor, ou com F, que seria o flúor. Ou esses mesmos elementos combinados, que são metais, combinados então com o elemento G. Então, esses são os possíveis ligantes aí da ligação, faz parte da ligação iônica. E nós temos na letra C qual elemento fazem ligação do tipo covalente. A característica da ligação covalente são compartilhamento de pares de elétrons entre os ametais ou o ametal com o hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos o elemento F e o elemento G, que podem formar aí substâncias simples ou também podem formar aí a combinação de um elemento com o outro, como são ametais, podem formar aí ligações covalentes. 4. Observe a ilustração a seguir e descreva de forma resumida quais os tipos de ligação que ocorrem entre os átomos para formarem as substâncias, classificando-as em iônica, metálica ou covalente. Então, na primeira imagem, nós temos balões com o gás hélio, foram cheios ou preenchidos aí com o gás hélio. Nós sabemos que os gases, eles são pouco reativos, basicamente são inertes, não realizam ligações. Então, nesse caso, nenhuma ligação é formada aí entre os átomos de gás hélio. Na segunda imagem, nós temos um saleiro. Aqui a composição do saleiro, do sal, que é a substância que está dentro do saleiro, é formada por cloro e por sódio. Então, no caso, sal de cozinha, nós temos a presença do átomo de sódio e cloro. O sódio é um metal e o cloro é um não metal. O metal mais ametal, característica de ligação iônica. Na terceira imagem, nós temos uma garrafa com água.
A água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, nesse caso, nós temos um metal com o hidrogênio, que é característica de ligação covalente. E por último, na última imagem, nós temos aqui uma bússola, um relógio. Então, nós vemos aí um relógio de bolso. Nós temos aí formado por átomos de prata. Como a imagem revela para a gente, as ligações são feitas de átomos idênticos de prata. Como a prata é um metal, então nesse caso forma ligação metálica. Então está aí a resolução da atividade 4. Nós finalizamos a resolução das atividades aí da semana 5, gostou? Então não esqueça de clicar no joinha, de compartilhar com seus colegas, também escrever aí nos comentários se você gostou, escrever qual que é a sua escola, qual que é a sua cidade. No próximo vídeo deixarei um grande abraço para você. E o grande abraço de hoje vai especialmente para o Everson Vargas, para Wagner Valadares, Vanus Oliveira, para Eva Alves e também um grande abraço aí para Kailane de Estrela do Indaiá, Minas Gerais, e um salve para a sua escola estadual Professor Antônio Ribeiro. Também para a escola aí da Eva Alves, da cidade de Grão Mogol. Não entendi bem aqui o nome, acredito que seja isso mesmo. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Espero você na próxima semana.